Seu programa Sua Saúde hoje vai falar sobre sono, e para isso nós estamos aqui com o médico otorrinolaringologista que eu estou recebendo hoje pela primeira vez, Dr. Danilo Esguilar. Dr. Danilo, eu quero saber daqueles mitos do sono. É verdade que criança que dorme mais cresce mais? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, para mim é um prazer, eu estou extremamente feliz de estar aqui integrando esse time aí de grandes médicos que participam do seu programa. Realmente é verdade, porque durante o sono nós produzimos um hormônio chamado GH, né, que é produzido no início do sono, quando a gente começa a dormir, entra na fase 2 do sono e depois a gente entra na fase 3, que é o sono de ondas lentas. E é nesse momento em que realmente é produzido o hormônio do crescimento. Então, quando a avó da gente falava, olha, vai dormir que você precisa crescer, de certa forma ela tinha razão, né? Obviamente, para crescer, são outros fatores também, né? Que não só a secreção do hormônio GH, que é o hormônio do crescimento. Mas ajuda, Mas, sem sombra de dúvidas, é um hormônio que faz toda a diferença no crescimento da criança. Então, não é tão mito, é verdade. E o outro mito, falando da criança, vamos lá para os velhinhos. O idoso que levanta à noite para fazer xixi, é normal? É consequência do envelhecimento? Perfeito. Boa pergunta também. O idoso, ele tem mais chance de aumento da fragmentação do sono. Isso é de forma fisiológica, né? Então, a gente vai mudando o nosso padrão de sono ao longo do nosso envelhecimento, da nossa evolução, né? O idoso, ele se torna mais matutino, ele tende a dormir mais cedo e acordar mais cedo. Aumenta essa fragmentação do sono. E de certa forma perde um sono importante que nós mencionamos agora da criança, né? Que é o sono de ondas lentas. Ele perde um pouquinho esse sono reparador, que aprofunda no sono e, portanto, ele tem um sono mais superficial e acaba acordando mais vezes. Mas tem algumas ressalvas para a gente falar sobre essa fragmentação do sono, porque você mencionou muito bem a questão de fazer xixi, né? Muitas vezes a gente tem que investigar se não tem patologias por trás deste acordar à noite, que seria, por exemplo, ter alguma coisa para os homens, a hiperplasia prostática benigna, que seria o aumento da próstata nos homens, né? Ou para as mulheres, como a gente chama no popular, de bexiga caída, que a gente tem um termo, que é incontinência, isso, que o termo técnico é uma cistocele. Portanto, é extremamente importante a gente investigar se este indivíduo, né, mais idoso, né, não tem por trás deste acordar à noite um fato de ter alguma patologia. Outra ressalva extremamente importante, nós estamos na Semana do Sono alertando para isso, não é? Por exemplo, patologias do tipo apneia obstrutiva do sono, que é extremamente prevalente na terceira idade. Então, aqueles indivíduos que roncam e têm as paradas respiratórias. Será que este idoso não está acordando por conta de um quadro respiratório? E aí, na medida em que ele está desperto, ele vai ao banheiro? Então, é uma possibilidade disso estar correlacionado. Porque essa apneia me corrija, por favor, se eu estiver errada. A apneia é a parada da exatamente. Agora, todo mundo que ronca tem apneia? Boa pergunta. É isso aí. Não, na verdade não, né? O ronco é aquele alerta, né? Aquele insight para a gente pensar, será que tem por trás uma patologia séria, chamada síndrome da apneia obstrutiva do sono? Então, o ronco para nós é essa preocupação de investigar. Existem pessoas que só roncam e não têm apneia do sono, chamado ronco primário. Aí incomoda o parceiro. Aí incomoda o parceiro. Tem alguns estudos que falam que a vibração poderia formar alguma questão aqui de placas de gordura. Enfim, são algumas tentativas de se explicar que o ronco muitas vezes não é por si só desprezível. Mas agora, o que mais nos incomoda, sem sombra de dúvidas, é ter por trás a patologia apneia obstrutiva do sono, que nada mais é do que o paciente, quando deita, estrangula a região da faringe por conta ou do queixo ser mais para trás ou da língua cair. Isso faz com que haja mais dificuldade de passagem do ar e, portanto, quando o ar passa de forma turbilhonada, esse é o ronco. Quando o ar tenta passar e não vence, essa é a apneia do sono. Nossa, diferente mesmo. Agora, doutor, para a gente encerrar, uma pergunta que eu tenho certeza que todo mundo quer fazer. Quantas horas eu preciso dormir
Essa é uma pergunta também que no passado houve aquela tentativa da gente chegar a um número cabalístico exato, e de certa forma não existe. E a explicação para isso é porque existem as variabilidades. Ninguém é igual a ninguém. Então, existe uma média populacional que nós precisamos de 7, 8 horas de sono para repousarmos. Mas existem as variabilidades. Existem os curto-dormidores que precisam de menos horas de sono e não têm prejuízo cognitivo durante o dia, então eles se sentem bem, se sentem dispostos, não tem alteração de memória, de comportamento, de humor, então eles se sentem bem. E existem os longo-dormidores, aqueles que precisam de 11, 12 horas de sono para ficarem estáveis e realmente se sentirem repousados em relação ao sono deles. Portanto, nós trabalhamos com essa variabilidade. E a pergunta que fica é, como que a gente conhece o nosso próprio ritmo? Não é? E a resposta normalmente a gente consegue saber isso nos finais de semana, quando a gente não tem nenhuma atividade para fazer. Então, normalmente eu durmo tal hora, acordo tal hora, né? Esse talvez seja o meu padrão de sono. Ou quando a gente está de férias. Então não tem aquelas obrigações do dia a dia, os trabalhos. Então, poxa, normalmente eu preciso de tantas horas de sono para repousar. Portanto, a resposta depende de cada indivíduo. Ótimo. Doutor Danilo, um prazer recebê-lo. Muito obrigado, muito obrigado. Um abraço. Vamos tirar foto? Um telefone tocando. Imagina se fosse ao vivo, hein? Se fosse ao vivo, aí tinha que ter o jogo de cintura. É verdade, é o jogo de cintura. Nós fizemos tanto programa ao vivo, eu e ele fazia quadro no meu programa também. Tanto